Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Tarosofia em 5 minutos. Para dentro. Quem olha para dentro desperta. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mais um quadro aí do Tarosofia. Lembrando que esse quadro ele acontece no podcast chamado Tarô com Café, que vai ao ar semanalmente, todas as segundas às 10 da manhã. Está disponível no Spotify, Deezer e Amazon Music. E esse recorte vem para o YouTube, geralmente no mesmo dia, e talvez, né, geralmente no mesmo horário. Pode ser que aconteça um pouquinho antes não, um pouquinho depois, tá? Mas, de modo geral, os episódios eles são gravados anteriormente, né? E aí no dia eu só publico no YouTube e no Instagram. No YouTube e no Spotify. Se você está no Spotify e quiser acompanhar esse quadro com imagens, né? Porque aí eu coloco a foto das cartas na tela e tudo mais. Você pode procurar no YouTube o canal Casa XV. A Casa XV. E lá vocês vão ter os vídeos para esse quadro do Tarosofia, tá certo? Então na aula de hoje não, né? No nosso episódio de hoje, nós vamos falar sobre o mistério número 5, o mistério do Papa. E o Papa é um mistério bastante interessante, em especial para gente que gosta da espiritualidade, que se relaciona com a espiritualidade. O mistério número 5 é o mistério do homem desperto. Do ponto de vista da magia, em especial da bruxaria, da magia, do esoterismo, né? Desse lado mais místico, o mago, ele é muitas vezes associado à figura do iniciado, né? A figura do magista, a figura da pessoa que executa as magias. Para o nosso processo filosófico de tarô, o entendimento do iniciado, na verdade, se dá no Papa, né? No mago, a gente tem o iniciante, a pessoa que está começando o estudo de magia, a pessoa que está começando a se encantar pela espiritualidade, a pessoa que está começando um curso de tarô. É, No Papa, a pessoa ela já é iniciada de fato. Ela é apresentada à comunidade espiritual a qual ela está inserida. O Papa ele vai muitas vezes falar sobre essa congregação espiritual. Então, por que ele é a figura do iniciado, né? Muitas vezes. Porque o Papa é a pessoa que está inserida na sociedade, né? Que está dentro de um contexto social. E quando você é iniciado numa tradição, num caminho, numa escola de magia, enfim, você é apresentado à comunidade espiritual que abraça, né? Esse processo, essa fenda espiritual. Então, botando aqui o nosso Papa, né? Na verdade, aqui o arcano do Imperador, que foi o que a gente discutiu na semana passada. O Papa, ele é representado por uma figura vestido com roupas de vestes e adereços papais, sentado num trono entre duas pilastras, com duas pessoas, podem ser entendidos como devotos, cardeais, enfim, pessoas que estão abaixo da figura do Papa, da sua frente. Em algumas cartas você vai ver só o tronco superior dessas figuras, e em outras cartas pode ser que você veja as pessoas de joelho, curvadas, enfim, orando para a pessoa, para o Papa e assim por diante. E aos pés do Papa, as duas chaves. A gente pode entender que esse arcano ele foi apresentado a essa congregação espiritual que vai englobar as pessoas vivas, os antepassados, os aliados espirituais, os seres, as ervas, as plantas, as pedras, tudo que trabalha dentro de um mesmo escopo religioso, né? Então o Papa seria o iniciado. Ele é o iniciado porque ele vai representar o homem desperto, o homem que já está consciente de si. Então lá atrás, o nosso louco se joga, né? O nosso louco se lança num universo novo, com novas possibilidades, com novas oportunidades. Pouco tempo depois de estar andando nesse mundo, o louco resolve fazer um processo novo. Ele resolve tomar uma atitude diferente. E ele abre a sua bolsinha. Se torna um mago e descobre as ferramentas, as capacidades, as habilidades, as dificuldades, os traumas, os gatilhos que tem e vai lidar com aquilo dali.
Então, dói, pesa, a gente resolve. Ajuda, auxilia, dá força, então a gente alimenta, e assim por diante. Com o tempo, o louco começa a perceber que essas ferramentas que ele adquiriu no mago, que ele descobriu que tinha no mago, que ele começou a lidar no mago, começaram a ensinar outras coisas para ele. Começaram a mostrar outras coisas, além do óbvio. E ele se torna sacerdotisa e passa a observar a vida como um todo por essa ótica diferente, né? Essa ótica do que existe para além do óbvio, o que existe para além do que os meus olhos são capazes de enxergar. Na Imperatriz, ele resolve fazer alguma coisa com esse conhecimento todo que ele teve. E aí ele descobre a primeira chave para transformar conhecimento em sabedoria, né? Lembrando, conhecimento quer dizer, sabedoria é conhecimento aplicado, conhecimento sob ação. Então eu conheço, eu sei, eu tenho informação, eu faço alguma coisa com essa informação, eu tenho sabedoria. É, A Imperatriz é o primeiro momento em que o louco vai se deparar com esse momento, com essa epifania da sabedoria. Então, se eu tenho ferramenta e eu sei usar, eu vou ter resultado, é óbvio, eu vou chegar em algum lugar. Quando ela começa a ter esses resultados da Imperatriz, ela vai se transformar no Imperador, uma vez em que ela entra no processo de disciplina, de ordem, de responsabilidade, de maturidade. E o Imperador vai construir a sua torre, vai elevar o seu castelo. O Papa, no fim das contas, é o imperador no alto do seu castelo. É o imperador que teve resultado na vida a partir das suas próprias ferramentas, das suas próprias ações, das suas próprias vontades, daquilo que ela busca e assim por diante. Essa pessoa que construiu a sua vida com base nisso, então, eu sei que eu sou bom, sei lá, advogado. Eu vou lá e faço minha faculdade de advocacia, porque eu tenho dom para isso, porque vai ser bom, faço minha faculdade de direito, passo no OAB, começo a trabalhar, faço dinheiro, compro uma casa, pum, construir minha vida com base naquilo que eu tenho, naquilo que eu sou, naquilo que falo sobre mim. Tá? Não existe meio padrão aqui, porque cada pessoa é única, ok? Poderia ser um artista, poderia ser um médico, poderia ser uma pessoa de direita, infelizmente, poderia ser uma pessoa de esquerda, poderia ser qualquer coisa. Fato é, a gente tem habilidades, capacidades, ferramentas, a gente aprende a utilizar, a gente tem resultado, a gente constrói uma vida com base nisso. O Papa, ele é o imperador desperto, consciente, por quê? Porque no alto da sua torre, o imperador começa a observar a vida, começa a perceber que ele não está solto no mundo, que ele é resultado das interações sociais, que o meio social influencia ele, que ele vai influenciar esse meio social de alguma maneira. Ele começa a entender, a ter construir, né, uma relação eh, com essa vida, com essa realidade de que ele não é único, ele não é exclusivo, ele não está sozinho, tem outras coisas com ele e assim por diante. Então ele vai começar a perceber que, como eu falei, ele influencia pessoas, as pessoas influenciam ele. Hoje, no alto da sua torre, com a sua vida construída, a, o que o Papa vai ver, né, o que o imperador da postura do Papa, do alto de sua torre, vai ver é que as pessoas correm a ele, é que as pessoas buscam ele, é que as pessoas tentam ter contato com ele, é que as pessoas se inspiram nele. E ele vai começar a se ver nessas pessoas, ele vai começar a se perceber nessas pessoas. Aqui o Papa ele vai começar a ter o primeiro questionamento de que talvez exista algo maior do que a gente, de que talvez eh, exista algo que faça mais sentido, ou que tenha algo que rege tudo isso, que existe um Deus, existe um divino. Ele começa a se questionar, a questionar a vida, a avaliar algumas coisas, principalmente a se perguntar se a vida que ele levou, as coisas que ele fez até hoje, se essas coisas seriam tudo que existe. Se essas coisas seriam tudo que existe, no sentido de eu faço o que eu faço porque eu quero, ou eu faço o que eu faço porque me ensinaram? Porque né, ele vai perceber que na casa dele eles almoçam 9 horas da manhã, mas na casa do vizinho eles almoçam 1 hora da tarde. E tem uma outra pessoa que só almoça 3. E tá todo mundo vivo, ninguém morreu. Então, por que que eu faço 9? É porque eu quero? É porque eu sou assim? Ou é porque minha família me ensinou? É porque meu pai e minha mãe né, fizeram assim, eram assim, e aí eu tenho que ser assim também?
Qual que é o certo? Qual que é o errado? A gente vai falar do Papa como sociedade, porque aqui o louco se vê confrontado pelas leis do povo e não só as leis da casa dele. Aqui o louco vai descobrir que existe uma normalidade, existe um contrato social lá fora que precisa ser validado. As pessoas acreditam que elas têm que usar rosa ou azul, ou que elas têm que usar vestido ou calça, ou que elas têm que ter cabelo grande ou curto, ou que elas têm ou não têm que se depilar, baseado no conjunto de crença, baseado na ideia de que, é, eu não sei, você é mulher. Não sabe, sei lá, o que é ser mulher, mas você é mulher, então você tem que usar vestido. Você é homem, tem que ter barba. Você não sei o que, tem que ter cabelo curto. E nada disso é real, mas isso são contratos sociais. Então, tudo isso, toda essa questão dessa interação com a sociedade, ela vai ser questionada no Papa. Ela vai ser avaliada no Papa. O Papa, ele vai te ensinar a viver em sociedade. O Papa é quem te ensina que você precisa cuidar da sua casa, cuidar da sua rotina, cuidar do seu comportamento para não ser um pé no saco dos outros. Entende? Porque uma coisa é você ter uma determinada característica, comportamento, etc., que não afeta ninguém, tá lá vivendo a sua vida e tá tudo de boa. Outra coisa é você ser um pé no saco que incomoda todo mundo, que prejudica todo mundo e que acha que tá certo e que é assim que tem que ser mesmo e vida que segue. Então, é interessante que a gente observe do Papa, né, que ele vai te ensinar a viver em sociedade. Se você prejudica a sociedade que você vive, o Papa vai te ensinar a não prejudicar. Se você se permitir isso também, né? Obviamente. E é isso, né? Então, para essa semana, que a gente possa avaliar aonde a gente está na nossa sociedade. Em que momento a gente está inserido, em que contexto a gente está inserido, de quem a gente está próximo, de quem a gente está longe, o que eu faço para contribuir com o coletivo que eu estou inserido, o que esse coletivo contribui para a minha vida. É, E pense nos coletivos também, né? Porque não tem um só. Existe um coletivo chamado família, existe o coletivo amigos, existe o coletivo do trabalho, da espiritualidade. Você está inserido em vários coletivos. Alguns com maior intensidade, outros com menos, alguns com mais compromissos, outros com menos, alguns com mais consciências, outros com menos. Mas você vai estar inserido em vários coletivos. E o ponto é, o que que você contribui para esse coletivo, o que que esse coletivo contribui para você, aonde você atrapalha o coletivo e aonde o coletivo te atrapalha, porque nada é flores, nada é perfeito o tempo todo 100% bom na nossa vida. A gente vai sempre ter um problema e uma solução em tudo. A gente vai ter uma qualidade e um defeito em tudo. Então, observe, né, quais são as suas qualidades e seus defeitos, o que que isso afeta os coletivos que você está inserido, e coisas nesse sentido. Ok? Bom dia. Esse foi mais um Tarosofia, um programa do podcast Tarô com Café. Vai ao ar toda segunda, às 10 da manhã. Até semana que vem. Ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana.